Olá, pessoal. Estamos nesse último semestre agora de 2024 com uma proposta de começarmos a estudar o Catecismo Menor de Lutero. E para esse semestre eu vou contar com a ajuda de quatro pessoas muito queridas da nossa congregação. E a cada semana nós vamos disponibilizar uma aula, uma conversa, digamos assim, sobre um tópico ou um ponto do Catecismo Menor de Lutero. Então você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube. Toda quarta-feira nós vamos lançar sempre o primeiro episódio e você pode acompanhar, compartilhar, ouvir, ver, rever, enfim. É uma forma que nós temos aqui na nossa congregação de nós estudarmos um pouco mais o texto bíblico. Sim, o catecismo é um eco das escrituras. Ele não é melhor que as escrituras, ele não inventou nada além das escrituras, mas é um compilado que nós temos daquilo que é o principal, aquilo que é revelado de forma principal no texto bíblico. Então o catecismo nos ajuda também a lermos o texto bíblico, a vivermos o nosso dia a dia. E aliás, foi até para isso que ele foi feito. Vamos iniciar da seguinte forma. Eu vou dar um pequeno contexto sobre o catecismo. O catecismo que nós temos até hoje, a primeira edição dele foi escrita em 1529. Lembrando que a reforma luterana começa oficialmente, né, podemos dizer assim, em 1517, mas ela já estava acontecendo antes e principalmente depois, é, ela se estabelece. Mas o Catecismo Menor é escrito em 1529 por três motivos. Nós poderíamos dizer assim, três motivos levaram Lutero a escrever esse catecismo. O primeiro deles é que na época de Lutero, principalmente em 1520, existiam muitos catecismos. Catecismo é uma palavra que nos lembra catequese no sentido de um ensinamento. E isso era comum na igreja cristã. Desde 1215, se eu não me engano, 1215, lá no concílio de Laterano, não é luterano, no concílio Laterano, a partir dali se teve uma formulação mais oficial de catecismos que a igreja usava para ensinar as pessoas. E nesse concílio, em 1215, foi mais específico ainda, porque ali foi determinado que as pessoas, antes de participar da Santa Ceia, teriam que fazer a confissão particular dos seus pecados. E para as pessoas fazerem a confissão particular dos seus pecados, elas tinham que aprender como fazer e aprender o porquê estavam fazendo. Então, começa a se elaborar mais oficialmente os catecismos. Mas também catecismo já existe desde a igreja primitiva. Nós poderíamos chamar assim, logo no início da fé cristã, cerca de 100 anos depois de Cristo, nós já tínhamos um pequeno catecismo chamado Didaquê, que ali ele tentava transmitir os principais ensinamentos dos apóstolos, ou os principais ensinamentos para a vida cristã, ou cerca de 100 anos depois de Cristo. Depois nós temos vários pais da igreja, vários teólogos que também faziam seus próprios catecismos. Nós temos um bem conhecido do Santo Agostinho. Enfim, era uma prática comum. Tanto é, então, que em 1520, só na região de Wittenberg, na região ali onde Lutero estava, existiam 176 catecismos diferentes. Vejam só, é muita coisa. E isso era feito de forma natural, digamos assim, para ensinar as pessoas, porque ninguém tinha acesso à Bíblia, era muito grande. Então fazia catecismos bem pequenos, cerca de algumas páginas ali, algo bem simples, um folheto que dava para botar no bolso. E aquilo era distribuído para as pessoas aprenderem. Então, o primeiro motivo era esse, que existia na época de Lutero muitos catecismos e estava fazendo uma certa confusão nas pessoas. Um outro motivo, um segundo motivo que Lutero escreveu é que também ali pelo ano de 1520, alguns pastores que a gente poderia dizer já luteranos
eles vão pelas congregações para observarem como é que as pessoas estavam ouvindo, o que que elas estavam aprendendo, o que que elas sabiam. E aí eles se depararam com, vamos usar a palavra, com uma certa ignorância em relação ao evangelho. Especificamente isso, uma ignorância ao evangelho. As pessoas não sabiam o que que era o evangelho. E então nesse sentido se viu uma necessidade de ensinar as pessoas. Mas também surgiu uma necessidade de ensinar os pastores que ali estavam. Por isso que nós chamamos de catecismo menor e catecismo maior. O catecismo menor ele foi escrito com uma finalidade para que os membros da congregação e principalmente as famílias tivessem um subsídio, um eco das escrituras, digamos assim, para tanto decorarem como aprenderem mais e principalmente deixarem a sua base no evangelho bem firme. O catecismo maior ele foi escrito para os pastores das congregações. Hoje nós temos curso de teologia, algo assim. Lutero escreveu um catecismo um pouquinho maior, um pouquinho mais aprofundado, para ensinar os pastores. Então, os pastores faziam meio que um curso à distância de teologia a partir do catecismo maior. E ali, então, eles ensinavam as congregações a usarem o catecismo menor. Então, esse foi o segundo motivo. Lutero viu que as pessoas não sabiam o fundamento da palavra de Deus, o fundamento do evangelho. Isso era muito preocupante. E um terceiro ponto é porque existia, digamos assim, uma discussão teológica em relação a Philippe Melanchthon e João Agrícola. Eles discordavam ali sobre o que, que era a missão, o que, que era a lei de Deus e como aplicar a lei de Deus na vida cristã. E aí isso ajudou Lutero a pensar no formato do catecismo, a ordem que o catecismo tem. Então, esse é o pano de fundo que eu quero falar para vocês. Não todo, daqui a pouco eu vou voltar a ele. Mas só para explicar. Nós temos em português, essa aqui é uma edição que foi feita especial, né, do Catecismo Menor de Lutero, com comentários, explicações do pastor Heinrich. Mas você pode adquirir o seu Catecismo Menor também físico. Ele está disponível na editora Concórdia, na editora Sinodal. Você também pode adquirir o seu catecismo a partir de um aplicativo de celular que é gratuito. Se você colocar na sua loja de aplicativos Catecismo Menor de Lutero, vai aparecer para você, pode baixar. Está em português, então pode acessar lá. Ou também, caso você queira, você pode adquirir o livro de Concórdia, que é o livro que nós, como luteranos, nós subscrevemos. É uma água suja, como diz Lutero, não é uma água limpa, como é a Bíblia. A Bíblia é água pura. Esse livro aqui de Concórdia também é um eco das Escrituras. Mas aqui dentro também está o livro, o Catecismo Menor e o Catecismo Maior de Lutero, bem como outros documentos importantes da nossa igreja. Ele foi finalizado em 1580, esse livro, e o qual nós ainda utilizamos ele, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho. O catecismo menor ele tem uma certa estruturação que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai aparecer aqui. Opa. Ó, nós temos os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o Santo Batismo, o ofício das chaves, a Santa Ceia, orações, tábua dos deveres. O questionário cristão ele foi colocado depois, não foi Lutero que colocou, mas ele foi colocado depois no catecismo. Enfim, esse é o formato que Lutero usava. E aí, olhem só que interessante. Eu falei antes que o terceiro motivo de Lutero escrever os catecismos era por causa desse debate teológico entre Filipe Melanchthon e João Agrícola sobre a lei de Deus. Isso influenciou a ele a mudar a sequência que os catecismos tinham. Como eu falei lá no início, a partir de 1215, os catecismos foram mais oficialmente estabelecidos para ajudarem as pessoas a confessar os seus pecados. Né? Até hoje,
Isso é interessante, né? Porque se um católico não confessa os seus pecados e não participa da Santa Ceia no período da Quaresma, e no período da Páscoa, ele é automaticamente excomungado da igreja. Não sei se ainda é feito isso, mas foi aprovado no concílio, qual Lutero desaprovou, obviamente, né? Mas a questão é outra. Nós voltamos aqui porque olha só a sequência que se tinha nos catecismos antes de Lutero. Se começava pelo credo, depois ia para o Pai Nosso, depois tinha a Ave Maria e os 10 mandamentos. Isso era necessário aprender para que se tivesse uma boa confissão. Então, começava com o credo para dizer quem é Deus, depois passava pelo Pai Nosso, justamente para nós, através da oração, pedirmos e lembrarmos de como esse Deus também faz com que nós o desejemos e também nós possamos conversar e pedir a Ele, tanto como agradecer. Depois tem a Ave Maria e por último os 10 mandamentos, como no sentido de, olha, agora os 10 mandamentos é o que você precisa fazer. Lutero inverte esse formato e coloca os 10 mandamentos em primeiro lugar. Por que ele coloca os 10 mandamentos em primeiro lugar? Por causa do debate que estava ocorrendo sobre a lei de Deus. Lutero coloca os 10 mandamentos ou as 10 palavras em primeiro lugar para dizer o seguinte: vejam só, nós não conseguimos chegar a Deus. A lei de Deus mostra que somos pecadores. Então, todos os mandamentos ou todas as palavras de Deus vão nos mostrar que nós não conseguimos obedecer a Deus conforme Ele quer que nós obedeçamos. E pior, os mandamentos vão nos mostrar que estamos perdidos sem Deus. Por isso que ele começa com os mandamentos e depois ele vai para o credo apostólico, onde ele diz não apenas quem é Deus, mas a partir do credo apostólico, ele diz o que Deus faz por nós. Ele nos cria, ele nos salva e ele nos santifica, dividindo o credo apostólico assim em 3 artigos, os quais nós vamos adentrar. Os meninos aqui vão conversar mais sobre isso nas nossas aulas. Então, a partir de vermos que Deus é aquele que nos salva, é o mesmo que nos cria, é o mesmo que nos salva e o mesmo que nos santifica, a partir disso, então, nós vamos para o Pai Nosso, justamente com esse entendimento de Pai. Temos um Pai que nos salvou, que nos criou, que nos salvou e que está conosco, nos santificando. Então, a oração do Pai Nosso, ele se torna petições de filhos. Filhos porque foram perdoados, resgatados por Jesus Cristo. Então, essa sequência é importante. Os mandamentos nos mostram que não temos como agir, não temos como viver perfeitamente para Deus. Precisamos de algo. O credo nos enfatiza e diz que Jesus Cristo é aquele que nos perdoa. E o Pai Nosso nos dá essa liberdade para servirmos e pedirmos a Deus. Vivermos, então, o mandamento de Deus a partir da oração do Pai Nosso. E depois disso, ele vai colocar, então, o batismo, a Santa Ceia, o ofício das chaves, que a gente vai conversar mais, que são todas as formas ainda que Deus age em nosso favor, que Deus age para nos dar aquilo que no credo apostólico foi confessado, que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, no ofício das chaves, nós recebemos o perdão dos pecados, o anúncio do perdão dos pecados. Nos é anunciado o nosso perdão. No batismo, nós recebemos a fé, nós recebemos a salvação, nós somos colocados naquilo que podemos chamar da Igreja de Cristo. E a Santa Ceia, nós recebemos o seu corpo e sangue. E isso faz com que, então, a partir da Santa Ceia, nós possamos novamente olhar para os mandamentos de outra forma. Por isso ele termina com a tábua dos deveres. E aí ele vai separar isso em 3 áreas, né? O que o cristão faz na família, o que o cristão faz no governo e o que o cristão faz, digamos assim, na sociedade, na igreja, enfim. Então ele vai separar essa tábua dos deveres dizendo, olha, o cristão agora, que é perdoado, que é salvo, que recebeu isso através do batismo, da Santa Ceia, do perdão dos pecados,
que crê em Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse cristão agora, ele não precisa ir para um monastério, obviamente, né? Lutero tirou o monge do monastério e colocou na vida comum. Então esse cristão agora tem atribuições a partir dos mandamentos na vida diária, na vida comum. Por quê? Porque isso é servir a Deus e servir ao próximo. Então daria para dizer que Lutero termina com um resumo dos mandamentos, o qual Jesus também enfatiza, né? Devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então vejam, é meio que um ciclo assim do catecismo que nos ajuda a justamente descansarmos no perdão de Cristo e cansarmos no serviço ao nosso próximo. Por isso que o catecismo então ele muda um pouco de figura, não apenas como o catecismo que foi feito antes, né, de o que eu preciso fazer para receber o perdão dos pecados. No caso do catecismo de Lutero, ele recupera algo que a igreja sempre ensinou. Lutero não inventou nada nos catecismos. A partir de 1215 é que começou a inventarem outras coisas, né? Mas nesse caso, Lutero recupera aquilo que tinha sido ensinado sempre. O que Jesus Cristo fez por nós. O que Deus fez para que nós fôssemos salvos. E a partir disso nós vivermos uma vida de obras em Jesus Cristo. Vejam a importância, então, daquilo que nós chamamos do catecismo, né? Enfim, esse é o pano de fundo que Lutero, na época, fez, mas que serve ainda para nós hoje. Nós somos agraciados de termos muito mais recursos, mas é algo infinitamente maior do que na época de Lutero, do que na época do Santo Agostinho, do que na época principalmente dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Nós temos essa bênção de vivermos num tempo em que temos todo esse conteúdo. Mas o mesmo diagnóstico que foi feito em 1520, quando as pessoas olharam e viram que a maioria dos membros não conhecia muito sobre a fé cristã, nós ainda temos hoje. Né? E eu digo isso não com o intuito de, vou dizer assim, de apenas criticar, mas com o intuito de preocupação. Olha, nós precisamos aprender mais sobre aquilo que é o principal da nossa vida, né? Se nós estamos num trabalho que tem o nosso sustento, nós vamos nos esforçar ao máximo para entender como as coisas funcionam no trabalho para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Assim também é a nossa salvação, né? Entender a salvação não nos dará uma salvação é, diferente, é a mesma, né? Mas entender a salvação certamente nos dá uma vida mais estabilizada. Não estou dizendo que vai ser melhor a vida, mas eu estou dizendo que isso é uma promessa de Deus, obviamente, né? Se o nosso castelo é construído na rocha, sobre esse conhecimento que nos é dado a partir do Espírito Santo, não vai ser qualquer tempestade que vai nos derrubar. Vai abalar, vai sacudir, vai fazer tudo. Quase canto a música aqui. Mas, nesse sentido, nós vamos estar firmes. Então, Lutero tinha essa preocupação com a família, para que a família aprendesse sobre o catecismo para ter uma base. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ficar consumindo essa quantidade de conteúdo que se tem hoje em dia. A gente tem outros afazeres. Então, aprender sobre o catecismo nos ajuda, nessa falta de tempo que temos, nos ajuda a focarmos, digamos assim, pelo menos uma boa parte do nosso empenho em estabelecermos muito bem a nossa base daquilo que cremos, daquilo que confessamos. Por isso nós dizemos, né? Nós luteranos sempre dizemos assim, cremos e confessamos que, ou seja, nós cremos no sentido de algo que nos é dado. Através da fé que nos é dada, nós cremos isso. E confessamos. O que é esse confessar? Bom, confessar é isso. Aprender sobre aquilo que nós cremos. Então, eu creio em Cristo. Eu aprendo sobre Cristo. Porque está revelado.
A Bíblia é a revelação da palavra de Deus que nos diz quem Jesus é e o que ele fez. Então eu aprendo isso, e a partir desse aprender eu confesso. Então quando nós dizemos cremos e confessamos que, a gente está reafirmando isso. Eu creio porque me foi dado crer, e às vezes eu não vou conseguir explicar esse crer, mas aquilo que eu consigo explicar, aquilo que me foi revelado, eu consigo confessar. Então que vocês, membros da congregação Cristo Vive, que vocês possam, a partir dessa nossa iniciativa, estarem conosco, obviamente, mas também aprendendo um pouco mais sobre a fé cristã. Então fica a dica aqui para vocês, sempre que tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, algo que não entenderam de alguma aula, por favor, vocês podem entrar em contato e perguntar, tirar as suas dúvidas, tá bom? Como eu falei antes, toda quarta-feira nós vamos enviar um vídeo sobre um aspecto. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, vamos pegar aqui uma parte aqui, ó. Fazer o seguinte. Para quem nunca viu, nós temos aqui os 10 mandamentos os 10 mandamentos e os comentários de Lutero. Então, cada aula vai ser sobre um mandamento, né? O primeiro mandamento vai ser o Gabriel que vai fazer a aula. Ele vai falar então sobre o primeiro mandamento e o que significa isso. No catecismo menor é bem pequeno, ó. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Porém, no catecismo maior, a explicação de Lutero sobre isso é muito grande. Então, nessa aula que nós vamos ter, nós vamos fazer isso. Estimular para que vocês aprendam o catecismo menor, mas ensinando esse catecismo menor a partir do catecismo maior. Deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês isso que eu estou dizendo, do primeiro mandamento. Achei aqui. Nós temos aqui no catecismo maior a explicação de Lutero sobre o primeiro mandamento. Ó, então aqui tá, vou mostrar aqui. Aqui tá o primeiro mandamento, né? Você não deve ter outros deuses. E a partir daí, Lutero escreve um monte. Olha só, aqui já tá sobre o que é não ter outros deuses, né? Obviamente que Lutero cita textos bíblicos, ele está embasado nas escrituras, ele não está inventando isso, como eu disse antes. Então, que você possa ter certeza de que isso que você vai aprender é algo que já é ensinado faz mais de 2000 anos, tá bom? Então, que possamos usufruir desse conhecimento que foi nos entregue, que herdamos esse conhecimento, e que possamos, a partir desse conhecimento, aplicar aquilo que Jesus Cristo fez no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Desde já eu agradeço a todos vocês e peço que animem uns aos outros também a assistirem esse vídeo, principalmente membros da nossa congregação, animem a sua família a assistirem também. E faço sempre o desafio, toda vez que eu falo sobre o catecismo, você é chefe de família, pai e mãe, por favor, façam esse desafio de lerem com seus filhos o catecismo menor. Tem as orações aqui, tem a parte das orações, a oração da manhã, a oração da noite, a qual eu quero terminar com vocês nesse momento, fazendo uma dessas orações. Por isso eu vou pedir que possamos nesse momento orarmos. Olha só que interessante que ele faz, né? Ele coloca aqui, os filhos e os empregados se chegarão à mesa com reverência, juntarão as mãos e dirão: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Amém. Depois se dirá o Pai Nosso e a oração seguinte: Senhor Deus, Pai Celestial, abençoa-nos a nós e a estes teus dons, que de tua bondade vamos receber. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vejam, são coisas bem pequenas, né, que ele nos ensina. Então que a gente possa lembrar disso. E fica a dica, né?
A oração do Pai Nosso nunca é demais. Um abraço para vocês, tamo junto e Deus cuida.